Excalibur é uma espada lendária associada à história do rei Arthur e aos contos de cavalaria da Idade Média. Além disso, a lenda afirma que a espada possuía poderes de cura e concedia ao seu portador habilidades sobre-humanas em batalha. Era uma espada muito poderosa e mágica, que supostamente brilhava com um brilho intenso sobrenatural. De acordo com a história, ela foi essencial na unificação da Grã-Bretanha, sob o reino do rei Arthur. Em algumas versões da lenda, a espada é a chave para a vitória do rei Arthur sobre seus inimigos, como a bruxa Morgana. Há quase 3 anos, contamos a vocês sobre uma espada cravada em uma pedra em uma cidade na Itália, chamada de Excalibur italiana. Foi estudada por cientistas que determinaram que é completamente verdadeiro, como pensávamos. Na capela de Monte Siepi, em Siena, Itália, existe um estranho artefato que será familiar aos fãs da lenda arturiana, já que é literalmente uma espada embutida em uma pedra. Com base na análise química do artefato, é provável que seja da época correta e não uma falsificação recente. A lenda que cerca a espada diz que era a arma do Galgano Guidotti, um cavaleiro implacável nascido em 1148, que se tornou um santo católico. Galgano, que teve uma infância difícil, continuou assim por anos, gostando da violência, até que um dia caiu do cavalo e teve uma revelação religiosa, convertendo-se ao cristianismo pouco depois. Em vez de agir como uma rocha, deu como manteiga, de acordo com as versões da lenda, deixando o cabo saindo do topo e ponta saindo do outro lado da rocha. Disse que Galgano cravou sua velha espada na pedra, um símbolo de como ele desistiu de sua vida violenta. Embora os artefatos de ferro não possam ser datados de forma inequívoca, a composição do metal não revelou que ligas modernas foram usadas. Por isso, é totalmente compatível com uma origem medieval. Outras análises acrescentaram peso ao fato de que a espada era um artefato genuíno da época de Galgano. Comparamos as impressões digitais de oligoelementos no metal da espada com as de pedaços de escória de ferro, que ainda podem ser encontrados nos arredores da grande abadia de San Galgano. Essa escória é o resíduo das pequenas fundições usadas pelos monges para fazer seus pequenos objetos de ferro, usando minério de ferro local, explica Gars Lachalle. E o que é mais estranho, um par de braços mumificados perto da espada, supostamente de alguns ladrões que tentaram levar a pedra antes de serem derrubados por Deus. Também foram datados de carbono no século 22. Muitas áreas em todo o mundo são dedicadas a uma religião ainda formada por outra. O Afeganistão é um desses países que adere firmemente ao Islã. Mas, antes da chegada do Islã, o país era o principal centro de instrução budista. Várias relíquias budistas confirmam a história budista do país. Enquanto a maioria das relíquias foram destruídas por conflitos e negligência, a maioria das coleções do museu foi saqueada ou severamente danificada. Como resultado, é necessária uma investigação substancial para descobrir os vestígios da rica história budista. Os Budas de Bamiyan, que foram destruídos pelo Talibã em 2001, são uma das evidências mais importantes relacionadas à história budista no Afeganistão. Na província de Samangan, um dos locais pré-islâmicos mais notáveis do Afeganistão, existem incríveis relíquias budistas. Uma estupa subterrânea altamente singular conhecida localmente como Takhit Rostam, Trono de Rustam. A estupa recebeu o nome de Rustam III, o monarca persa da dinastia Bavandi. Ao contrário de outras, essa estupa foi cortada na terra de uma maneira que lembra as catedrais monolíticas da Etiópia. Um mosteiro budista com 5 cavernas distintas está esculpido nas margens externas do canal. Ele também contém várias células monásticas usadas para meditação. Pequenas brechas nos telhados permitiram que pequenos feixes de luz entrassem nas cavernas, criando um belo ambiente de silêncio crepuscular. O mosteiro subterrâneo carece de ornamentação, mas é impressionante por sua pura maravilha técnica. Por que essa estupa de Takhit Rostam foi esculpida de uma maneira tão incomum? Os historiadores deram 2 explicações prováveis. Uma é que foi feito como camuflagem para defender o mosteiro dos invasores. Outro argumento muito mais comum é que isso foi feito simplesmente para escapar das dramáticas variações de temperatura do Afeganistão. Parece que quanto mais descobrimos, menos sabemos sobre a natureza do nosso mundo.
Parece que mais e mais eventos misteriosos surgem de todos os lados que são mais do que simplesmente impossíveis de explicar. Eles desafiam completamente o que sabemos ser possível nos reinos da física e da ciência. Ao longo dos anos, os pesquisadores descobriram muitos objetos e estruturas diferentes. Alguns deles são fáceis de explicar, porém alguns estão envoltos em mistério. O maior espelho de bronze e a maior espada de ferro Daco do Japão foram descobertos em uma tumba no final do século IV na cidade ocidental de Nara. A espada de 2,3 metros com uma lâmina sinuosa também é a maior espada de ferro feita naquele período no leste da Ásia. Essas descobertas indicam que a tecnologia do período Kofun 300 a 710 DC, 300 a 710 depois de Cristo, está além do que se imaginava e são obras-primas em metalurgia desse período, disse Kozako Okobayashi, vice-diretor do Instituto Arqueológico de Nara, Kashihara. Ele chamou suas descobertas de um avanço na pesquisa do período, nomeado para os túmulos Kofun construídos para membros da classe dominante. A superfície padronizada do espelho carrega os desenhos de 2 espelhos Daryū mais comuns, distintos com seus desenhos baseados em criaturas imaginativas que foram encontrados principalmente no oeste do Japão. A espada é a mais antiga das espadas Daco, distinguida por suas formas onduladas e semelhantes a cobras, das quais o seu nome é derivado. A espada mais recente tem marcas de bainha e cabo, e juntas seu comprimento mede 2,6 metros. Mais do que dominando a última espada Daco mais longa descoberta, com cerca de 85 centímetros. Estudiosos sugerem que é improvável que a espada tenha sido usada em combate. Tinha um significado cerimonial. Espelho e escudo são considerados ferramentas para proteger os mortos de espíritos malignos, esclarece a publicação no site Archaeonews. Talvez a lâmina tenha sido especialmente ampliada para aumentar sua força. Alguns internautas começaram a questionar a história da espada. Na opinião deles, muitas lendas de diferentes partes do mundo dizem que gigantes já viveram no mundo. É bem possível que tal espada tenha sido usada por eles durante as batalhas.